Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula da terceira série. Sou a professora Núbia e hoje a gente vai dar continuidade ao conteúdo da aula anterior. A gente estava falando sobre os principais tipos de reações inorgânicas e hoje a gente vai estar relembrando o que é uma reação química, qual é a importância da equação química e o que ela representa dentro da química, o que a gente pode identificar, qual é a leitura que a gente pode realizar para a gente compreender as reações químicas e classificar as principais reações inorgânicas, ok? Então, quais são os objetivos da aula de hoje? Relembrar os conteúdos da aula passada, aprender e classificar os tipos de reações inorgânicas e praticar os conhecimentos nas atividades, ok? Então, vamos lá. Relembrando, o que é uma reação química? Né? É a alteração da natureza da matéria. Então, quando eu falo da natureza da matéria, a composição química da matéria, a gente está falando das substâncias que compõem essa matéria. E aí nós dizemos que ocorreu uma reação química. Por quê? Porque teve a formação de novas substâncias, ok? O que é a equação química? As equações, elas representam de maneira universal, de forma mais práticas, as reações mais simples e as mais complexas, indica para a gente, né, quais são as substâncias do lado dos reagentes, quais são as substâncias formadas lá no lado dos produtos, indica para a gente também quais são os coeficientes estequiométricos, que vai indicar a quantidade em mols dessa substância, ok? Então, a equação química é uma simbologia utilizada na química para a gente identificar substâncias simples, substâncias compostas, quais foram as que reagiram, quais foram as que foram formadas, ok? Então, esse é o objetivo das equações químicas. Então, vamos lá. As classificações das reações. Então, a gente está trabalhando a classificação das reações inorgânicas de acordo com a natureza das substâncias. E aí a gente pode ter dois tipos de substâncias, as simples e as compostas, ok? Quais são os 4 tipos de reações inorgânicas? Nós temos as de síntese ou adição, análise ou decomposição, deslocamento ou simples troca e a de dupla troca. Na aula anterior a gente trabalhou a de síntese e a de análise, ok? E na aula de hoje nós vamos estar trabalhando a de deslocamento e simples troca e dupla troca, ok? Vamos conhecer agora quais são as principais características dessas reações. Então, vamos lá. Reação de deslocamento ou simples troca. É uma reação em que uma substância simples reage com uma composta, produzindo substâncias simples e compostas também. Então, aqui já está dizendo que a gente vai ter sempre uma reação simples reagindo com uma reação composta. Então, vamos ver aqui a equação de forma geral. Então, aqui, ó, substância simples, sinal de mais, que vai indicar para a gente que é uma reação, então está reagindo com uma substância composta. E o que nós vamos ter como produto? A formação de novas substâncias, também uma substância composta e uma substância simples. Vamos ver aqui um exemplo? Então, nós temos aqui o ferro reagindo com o sulfato de cobre, tendo a formação do sulfato de ferro e tendo também a liberação e a formação do cobre no estado sólido. O que a gente pode observar aqui? Que o ferro, né, deslocou aqui o cobre, por isso que ele está aqui sozinho, ó, como substância simples, e se juntou com o SO, ok? Então, a gente teve aqui um deslocamento. O ferro deslocou o elemento químico cobre, temos a formação de uma nova substância composta e de uma nova substância simples, ok? Outro exemplo aqui, nós temos aqui o elemento químico cobre reagindo com o nitrato de prata. E aí nós temos aqui a produção, a formação de uma nova substância composta e temos aqui a prata como substância simples. Então, vamos ver como que aconteceu o deslocamento. Então, o elemento químico cobre aqui, ó, deslocou, né? Separou a prata dessa substância e ela formou aqui uma substância simples. Então, qual é a principal característica de uma reação de deslocamento ou simples troca? No lado dos reagentes,
sempre vamos ter uma substância simples e uma substância composta. E no lado do produto, que é a formação dessas novas substâncias, nós também vamos ter uma substância composta e uma substância simples, ok? Então, vamos lá. Reação de dupla troca. Principal característica são reações que ocorrem entre duas substâncias compostas, elas reagem, trocando um dos seus elementos químicos e produzindo, formando novas substâncias também compostas. E aí você pode estar, vamos relembrar, o que é mesmo uma substância simples? Substância simples é aquela substância formada pelo mesmo elemento químico e a substância composta é formada por elementos químicos diferentes. Então, vamos ver aqui de forma geral como que acontece. Nós temos aqui, ó, substância composta, elementos químicos diferentes. Outra substância composta, elementos químicos diferentes, estão reagindo entre si, lado dos reagentes, e vai ter a formação de novas substâncias, a gente pode estar observando aqui pelas cores, que são novas substâncias, são elementos químicos diferentes, por isso que elas são classificadas como substâncias compostas, ok? Então, a gente vai estar aqui vendo o exemplo. Então, nós temos aqui, ó, a formação de novas substâncias, teve também um deslocamento de um elemento químico com o outro, então aqui a prata se juntando com o Cl, e aí a gente tem aqui a formação do cloreto de prata, e o que ficou como os grupos, né? Temos aqui o elemento químico sódio se juntando com o NO3. Então a gente tem aqui a formação da prata e a formação de uma nova substância composta, ok? Então a reação de dupla troca sempre, gente, sempre, tá? Você vai ter no lado dos reagentes duas substâncias compostas, lá do lado dos produtos, duas novas substâncias compostas. Vamos ver aqui outro exemplo também. Nitrato de prata reagindo com o cloreto de potássio e aí tendo a formação de novas substâncias. Cloreto de prata mais nitrato de potássio. Aí nós temos aqui a junção, né, desses dois elementos químicos, formando uma nova substância composta. E temos também a junção do Ka com NO3, formando uma nova substância composta, ok? Então, agora a gente vai estar aplicando esses conhecimentos, né? São 4 tipos de reações inorgânicas e a gente vai estar agora colocando no exercício. Questão 1. Colocando-se um frasco de ácido clorídrico junto a outro de amônia e retirando-se as rolhas de ambos, nota-se a formação de fumaça branca intensa, constituída de cloreto de amônio. Então, a descrição aqui é representada por essa reação química, ok? Esta experiência é um exemplo de qual tipo de reação química? De síntese, de decomposição, reação de substituição, reação de dupla troca ou reação de sublimação. Então, o que a gente está observando aqui? Lado dos reagentes, nós temos duas substâncias reagindo entre si. Lado do produto, a gente tem apenas uma substância. Então, essa questão aqui é para a gente relembrar os tipos de reações inorgânicas que a gente viu na aula anterior. Então, a resposta correta é uma reação de síntese, porque os dois reagentes, as duas substâncias reagentes, combinam-se entre si e forma-se um único produto. Então, a resposta certa é a letra A, ok? Questão 2. Acerca de uma reação química, considere as seguintes afirmações. Dentro de uma reação química, ocorre a conservação da massa? Dentro de uma reação química, as moléculas se conservam? Dentro de uma reação química, os átomos se conservam? E aí a gente vai lembrar que uma reação química é quando a gente tem a formação de novas substâncias. Sempre em uma reação química, os átomos, eles continuam inalterados, a quantidade de átomos, de elementos químicos é a mesma, ok? Então a gente vai ver quais dessas alternativas são corretas. A primeira, ela é verdadeira.
A lei da conservação da massa, como a gente trabalhou, que é a lei de Lavoisier, diz que a massa não é destruída e nem criada, apenas transformada. Afirmativa 2, ela é falsa. As moléculas são quebradas para liberar os átomos e formar novas moléculas ou novas substâncias, ok? E a terceira afirmativa, ela é verdadeira, porque apesar de as moléculas serem quebradas, essas ligações químicas elas serem quebradas para formar novas ligações químicas, a quantidade de átomos ela sempre vai permanecer a mesma. Por isso que a gente tem a lei conservação das massas. Então, a opção correta é a letra C, onde a afirmativa 1 e 3 estão corretas, ok? E vamos para a terceira questão. Quando 40 gramas de mercúrio são aquecidos com oxigênio, o mercúrio combina-se com 3 gramas de oxigênio para formar 43 gramas de óxido de mercúrio 2. Essa reação ilustra. Então, ele quer que a gente veja qual é a opção correta de acordo com a descrição dessa reação química. Então, o que ele está dizendo aqui para a gente, essa questão? Que 40 gramas de mercúrio reagiu com 3 gramas de oxigênio. Então, aqui é o lado dos reagentes. O que a gente pode observar aqui? A quantidade em gramas de cada elemento químico. O que a gente teve como produto? 43 gramas de óxido de mercúrio. Então, o que a gente pode observar? Ó, 40 mais 3 é igual a 43, certo? Então, se a gente somar a massa desses elementos químicos, lado dos reagentes, essa massa ela vai ser igual à massa da substância que foi formada lá no lado dos produtos. O que isso indica? Que aconteceu a conservação da massa, que é a lei de Lavoisier. Então, a alternativa correta é a letra C. A lei da conservação da matéria aconteceu nesse tipo de reação química, ok? Questão 3. Classifique as reações inorgânicas. Então, nós temos aqui essa reação, o que a gente pode observar? Nós temos uma substância simples, aqui no lado dos reagentes, e temos uma substância simples aqui no lado do produto. Então, qual vai ser a classificação dessa substância? Simples troca. Reação 2, nós temos aqui, ó, uma substância somente no lado do reagente, formando duas no lado do produto. Então, a gente vai ter aqui como classificação dessa reação de análise, ok? Questão 3, reação 3. Nós temos aqui, ó, duas substâncias no lado dos reagentes, formando apenas uma aqui no lado do produto. Então, nós temos aqui um tipo de reação de síntese. Pessoal, então na aula de hoje a gente relembrou o que é uma reação química, o que é uma equação química, qual é o objetivo dela. A gente relembrou os 4 tipos de reações inorgânicas. Não deixe de acessar a plataforma Eduque para rever essa e outras aulas. Bons estudos e até a próxima!